No estudo de áreas, diversas formas geométricas são calculadas a partir de fórmulas simples. Para o quadrado, a gente tem que a área é lado vezes lado. Em uma circunferência, a área é πr ao quadrado. Para um triângulo, base vezes altura sobre 2. E em polígonos, podemos dividi-los em diversos triângulos e somar a área de todos eles. No entanto, quando lidamos com problemas em que precisamos encontrar a área que está abaixo da curva de um gráfico, precisamos pensar de uma forma diferente. Aqui eu vou mostrar como Leibniz encarou esse problema e qual foi a solução que ele deu. No entanto, eu vou utilizar uma interpretação um pouco mais moderna para que isso fique mais fácil de ser entendido. Pegando uma função genérica, os matemáticos da época propuseram um método para encontrar uma área aproximada para a função f de x, sendo que aqui você tinha um valor de x, era onde terminava essa área aqui em relação ao eixo x, logo, esse valor aqui da função era um f de x. E se você fechasse esse topo aqui, você teria um retângulo. E a área de um retângulo, a gente sabe calcular bem fácil, que é lado vezes lado. A gente tem esse comprimento aqui, que vale x, e essa altura aqui, que vale f desse x. Então, essa área aqui poderia ser dada como sendo f de x, que multiplica x. Conseguimos calcular a área, mas desse retângulo em vermelho que está aqui. Essa área ela não é a mesma do que a área sob a função f de x. Por quê? Aqui você está pegando uma área a mais, que a função não pegaria. Aqui está sobrando essa parte aqui também. Então, não é a mesma coisa. Este é um método, mas não é um que funcione muito bem para esse tipo de função. Mas, partindo daí, e se eu pegasse essa distância, que vai do início da área onde eu quero até o final, e dividisse isso em n partes iguais, em cada valor de x desse aqui, que aqui eu teria o x1, aqui um x2, aqui um x3, e por aí vai até chegar aqui em um xn, em cada partezinha dessas, eu poderia traçar uma reta que ia do eixo x até a função, e então completar aqui um retângulo. Olha só. Dessa forma, eu teria aqui uma área para esse primeiro retângulo, que seria a área 1, uma área 2 para esse segundo, uma área 3, e por aí vai até eu chegar nesse último aqui, que teria uma área m. Então, eu poderia descrever que a área obtida por esse método seria a soma de cada uma dessas áreas. E para calcular a área de cada uma dessas figuras menores que estão aqui dentro, basta você multiplicar a base vezes a altura desse retângulo. Considerando que a divisão desses n termos ela foi feita de maneira igual para toda essa extensão, a gente pode dizer que a distância entre esse 0 e o x1 e entre um x e outro, ela é a mesma. Então, eu vou chamar isso aqui de um ΔX. Logo, o comprimento da base de qualquer um desses retângulos, ele vale ΔX. Já a altura de cada um desses retângulos, ela é diferenciada. No entanto, podemos dizer que o lado de um retângulo desse, ele vai até a altura da função. Ou seja, esse lado do retângulo,
ele tem o valor de f de x1. Para o segundo retângulo, temos a altura que vai até o f de x2. E assim sucessivamente para cada um desses retângulos. Logo, essa área seria f de x1 vezes ΔX mais f de x2 vezes ΔX e assim vai até a gente chegar aqui no f de xn vezes ΔX. Na época, muitas notações matemáticas conhecidas hoje ainda não tinham sido desenvolvidas. Assim, Leibniz, na época, chamou essa soma desses vários termos de OMN f de x, sendo que esse OMN era uma simplificação do termo em latim utilizado na época para falar da soma de todos os termos. Soma de tudo. Essa soma aqui, que era representada dessa forma, era igual à área que esse método de divisão em diversos retângulos gerava para essa função f de x. Como a notação atual, utilizamos o sigma, sendo que colocamos a nossa função f de x, especificando um índice para esse valor, sendo que esse índice aqui é denotado como sendo um i, começando em algum termo e indo até o termo final. Esse f de x aqui, no caso, estaria multiplicando pelo 1 ΔX, e esse aqui seria o somatório de todos os f de x vezes ΔX. Mas é interessante reparar nesse estudo que, mesmo quando você divide em diversos retângulos, a área que esses retângulos representam, ela ainda é um pouco diferente da área real que a gente tem sob o gráfico. Isso porque algumas pontinhas do triângulo ficam para fora e outras partes não são completas como deveriam. E assim, o que a gente tem é uma aproximação da área. Mas uma coisa que se pode perceber é que quanto maior for esse m, ou seja, o número de divisões que você tem no eixo x, melhor será a adequação da área encontrada pelo método em relação à área real que você teria sob a sua função. Isso porque, quanto menor for a base desse retângulo, menor será a área que extrapola a pretendida. E então, se a gente pegar esse m, que é o número de divisões, e fazer ele tender ao infinito, a gente vai ter uma adequação perfeita da área em que a gente quer chegar. Em sua época, Leibniz propôs uma notação diferente dessa aqui para representar essa soma de todos os termos, sendo que, a partir de um S normal, ele definiu um S um pouco mais alongado, para que ficasse próprio para representar essa soma de infinitos termos. Sendo que, nesse cálculo, você pegaria a altura de todos esses retângulos, que era o valor que a função tinha para f de x, e multiplicaria pela base desses retângulos, que seria aqui o ΔX. Para a notação, ele colocou aqui um dx. Isso aqui era a representação perfeita da área sob uma curva. E, cerca de 20 anos depois, Jacob Bernoulli passou a chamar esse S de integral.
ou símbolo de integração. E uma definição mais moderna dessa integral é dada como sendo o limite para o somatório da minha função f de x, com índice i, vezes dx, sendo que o somatório começa em um índice a e vai até um n, e esse n tende ao infinito. Essa expressão é conhecida como a soma de Riemann. O desenvolvimento dessa soma foi baseado nos estudos de Leibniz e outros matemáticos. Nas aulas seguintes, veremos as propriedades da nossa integral e também como calculá-la para cada tipo de função.